Sociedades secretas não existem apenas por existir. Elas têm desempenhado um papel importante em eventos nacionais e internacionais até hoje. É preciso apontarmos algumas das sociedades da elite mundial para que seu estudo tenha mais concretude. Embora a Comissão Trilateral publique o nome de seus membros, bem como documentos de posicionamento, o fato é que seu funcionamento interno é secreto. O CFR também publica um rol de afiliação, mas os membros comprometem-se a sigilo em relação aos seus objetivos e operações. O grupo Bilderberg, por muito tempo, manteve a agenda e a filiação em segredo. Hoje, apenas parcialmente. No início dos anos 1970, graças à crescente tecnologia de comunicação, muitos americanos estavam se tornando mais conscientes de organizações secretas como o Conselho de Relações Exteriores. O ex-presidente do CFR, David Rockefeller, aparentemente em um esforço para desviar a atenção do público das atividades do Conselho, instigou a criação de uma organização mais pública, a Comissão Trilateral. Tanto a comissão quanto seu antecessor, o CFR, são apresentados por alguns pesquisadores como o epítome de organizações secretas que podem estar guiando a política pública em direções opostas àquelas que são desejadas pelo homem comum. O conceito da Comissão Trilateral foi originalmente trazido para Rockefeller por Zbigniew Brzezinski, então chefe do Departamento de Estudos Russos da Universidade de Colômbia. Enquanto na Brookings Institution, Brzezinski pesquisava a necessidade de uma cooperação mais estreita entre as nações trilaterais da Europa, América do Norte e Ásia. Em 1970, Brzezinski escreveu em Foreign Affairs uma publicação do CFR, abre aspas, é necessária uma abordagem nova e mais ampla, a criação de uma comunidade de nações desenvolvidas que possa efetivamente se dirigir às maiores preocupações que a humanidade enfrenta. Um conselho representando os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão, com reuniões regulares dos países através de seus chefes de governos. Isto seria um bom começo. Fecha aspas. Mais tarde, naquele ano, ele publicou um livro intitulado Entre Duas Idades, o papel da América na era tecnotrônica. Dentro dessas páginas, Brzezinski expôs sua visão para o futuro. Ele profeticamente previu uma sociedade, abre aspas, que é moldada cultural, psicológica, social e economicamente pelo impacto da tecnologia e da eletrônica, particularmente na área de computadores e comunicação, fecha aspas. As visões de Brzezinski levantariam as suspeitas daqueles que se opunham à consolidação do poder político e econômico mundial, declarando que a, abre aspas, soberania nacional não é mais um conceito viável, fecha aspas. Ele previu o, abre aspas, movimento em direção a uma comunidade maior pelas nações em desenvolvimento, através de uma variedade de laços indiretos e já desenvolvendo limitações à soberania nacional, fecha aspas. Ele previu que essa comunidade maior seria financiada
por um sistema de tributação global. Hoje já temos o embrião disto em pleno funcionamento e se chama créditos de carbono e outros impostos correlacionados com a alegada intenção de preservação da natureza. Mas isto não é o caso para o momento. Ao explicar que um centro cooperativo como a Comissão Trilateral poderia preparar o terreno para futuras consolidações, ele argumentou, abre aspas, embora o objetivo de moldar uma comunidade de nações desenvolvidas seja menos ambicioso que o objetivo do governo mundial, é mais facilmente atingível, fecha aspas. A esperança de Brzezinski por uma sociedade global não excluía as nações, então sob o domínio do marxismo, que ele descreveu como, abre aspas, um estágio vital e criativo adicional no amadurecimento da visão universal do homem, e uma vitória do homem externo sobre o homem interior e passivo, e ainda uma vitória da razão sobre a crendice, fecha aspas. O plano de Brzezinski para uma comissão de nações trilaterais foi apresentado pela primeira vez durante uma reunião do grupo ultrasecreto Bilderberg, em abril de 1972, na pequena cidade belga de Knokke-Heist. A recepção à proposta de Brzezinski teria sido entusiasmada. Naquela época, os financistas internacionais estavam preocupados com a desvalorização do dólar por Nixon, as sobretaxas das importações e a inclusão comercial da China, o que causou uma deterioração nas relações com o Japão. Além disso, os problemas de energia estavam crescendo em resposta aos aumentos de preços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. Com a bênção dos Bilderbergs e do CFR, a Comissão Trilateral começou a organizar de 23 a 24 de julho de 1972, na propriedade Rockefeller de 3.500 hectares, em Pocantico Hills, uma subdivisão de Tarrytown, Nova York. Os participantes desta reunião privada incluíram Rockefeller, Brzezinski, o diretor de estudos de política externa da instituição Brookings, Henry Howen, McGeorge Bundy, Robert Bowie, C. Fred Bergenstein, Baylis Manning, Karl Carstens, René Fox, Max Constant, Kish Miyazawa, Saburo Ikita e Tadashi Yamamoto. Aparentemente, esses fundadores foram selecionados por Rockefeller e Brzezinski. A Comissão Trilateral foi oficialmente fundada em 1º de julho de 1973, com David Rockefeller como presidente. Brzezinski foi nomeado diretor fundador norte-americano. Os membros norte-americanos incluíam o governador da Geórgia, Jimmy Carter, o congressista John B. Anderson, outro candidato presidencial, e o editor da Time Inc., Handley Donovan. Entre os membros fundadores estrangeiros estavam Reginald Maudling, o Lord Eric Rowe, o editor da economista Alistair Burnett, o presidente da Fiat, Giovanni Agnelli, e o vice-presidente francês da Comissão das Comunidades Europeias, Raymond Barre. A filiação exclusiva total permanece em cerca de 300 pessoas. De acordo com a publicação anual oficial da comissão, o Trialogue, abre aspas, a Comissão Trilateral foi formada em 1973 por cidadãos particulares da Europa Ocidental, Japão e América do Norte para promover uma cooperação mais estreita entre essas três regiões em problemas comuns, fecha aspas. Pesquisadores céticos desta comissão viam a cooperação mais próxima mais como um conluio dos banqueiros multinacionais e da elite corporativa com um olho na formação de um governo único mundial. A Comissão Trilateral tem sede em Nova York, Paris e Tóquio. Um comitê executivo de 35 membros administra a comissão, que se reúne a cada 9 meses, alternando entre as três regiões.
Não é de surpreender que a questão de quem financia este grupo tenha surgido. Os porta-vozes da comissão enfatizam que o grupo não recebe nenhum financiamento do governo. Um relatório de 1978 mostrou que o financiamento da comissão veio de fundações isentas de impostos, como a Rockefeller Brothers Fund, Fundação Ford, etc. Para além do seu boletim informativo, o Trialogue, a comissão, publicou regularmente vários relatórios do grupo de trabalho que estão disponíveis publicamente. É óbvio para qualquer criança que, como estes documentos estão disponíveis ao público, eles não contêm nenhum segredo verdadeiro. Um desses trabalhos, intitulado A Crise da Democracia, foi publicado pela comissão em 1975. Um de seus autores, o cientista político de Harvard, Samuel P. Huntington, declarou que os Estados Unidos precisavam de um grau maior de moderação na democracia. Ele argumentou que as instituições democráticas eram incapazes de responder a crises como o acidente nuclear de 3 Mile Island ou a operação cubana de retirada de refugiados. O documento sugeria que os líderes com, abre aspas, experiência, antiguidade e talentos especiais eram necessários para anular as reivindicações da democracia, fecha aspas. Apenas alguns exemplos indicam que as políticas trilateralistas acabam implementando essas mesmas políticas no governo. 3 anos após a publicação de seu artigo, Huntington foi nomeado coordenador de planejamento de segurança do Conselho de Segurança Nacional de Carter. Nessa função, Huntington preparou o Memorando 32, o que levou à Ordem Presidencial 1979, criando a Agência Federal de Gestão de Emergências, a FEMA, uma organização civil com o poder de tomar o controle totalitário das funções do governo em caso de uma emergência nacional. Há muito dito publicamente sobre esta agência FEMA, especialmente material inútil plantado para os teóricos da conspiração espalharem desinformação, e talvez venhamos a falar algo sobre ela separadamente adiante. Continuaremos ainda neste assunto. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Durante o governo Carter, um economista da Universidade de Yale, Richard Cooper, liderou a força-tarefa da Comissão sobre Política Monetária que recomendou a venda de reservas oficiais de ouro para os mercados privados. Cooper tornou-se subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, presidindo no como o Fundo Monetário Internacional vendeu uma parte de seu ouro. O trilateralista John Sawhill foi o autor de um relatório preliminar da Comissão Energia, gerenciando a transição, que fez recomendações sobre como gerenciar um movimento para a energia de custo mais alto. Carter nomeou Sawhill vice-secretário do Departamento de Energia. C. Fred Bergstein auxiliou na preparação de um relatório da comissão chamada A Reforma das Instituições Internacionais. Depois se tornou assistente do secretário do Tesouro para Assuntos Internacionais. Muitos dos membros originais da Comissão Trilateral estão agora em posição de poder, onde são capazes de implementar recomendações políticas da comissão, recomendações que eles próprios prepararam em nome da comissão. É por essa razão que a comissão adquiriu a reputação de ser o governo das sombras do Ocidente. O alcance da comissão trilateral chega tão longe na esfera política e econômica que não foi por acaso que muitos começaram a vê-la como uma das organizações de homens poderosos visando a ordenar e dirigir o mundo segundo seus conceitos,
criando uma comunidade dominada pelas corporações multinacionais. Aliás, a pesquisadora Laurie K. Strand, em sua peça intitulada Who is in Charge? Six Possible Contenders, escreveu isto para o People's Almanac número 3. Até mesmo o US News and World Report tomou nota da agenda globalista da comissão, relatando, abre aspas, os trilateralistas não escondem nada sobre isso. Eles recrutam apenas pessoas interessadas em promover uma cooperação internacional mais próxima, fecha aspas. Os pesquisadores Anthony C. Sutton e Patrick M. Wood, em seu livro Trilateral over Washington, expressaram suspeitas sobre o grupo e ofereceram a seguinte visão, abre aspas, a comissão trilateral foi fundada por David Rockefeller e Zbigniew Brzezinski. Rockefeller, então presidente do ultrapoderoso Chase Manhattan Bank, diretor de muitas grandes corporações multinacionais e fundos de dotação, tem sido uma figura central no misterioso Conselho de Relações Exteriores, o CFR. Brzezinski, um brilhante prognosticador do idealismo de um mundo melhor, foi professor na Universidade de Colômbia e autor de vários livros que serviram como diretrizes de política para o CFR. Brzezinski serviu como diretor executivo na Comissão Trilateral desde sua criação em 1973 até o final de 1976, quando foi nomeado pelo presidente Carter como assistente do presidente para assuntos de segurança nacional, fecha aspas. Foi Brzezinski quem recrutou Carter para a Comissão Trilateral em 1973. De fato, durante o governo do presidente Jimmy Carter, tanto material trilateral foi tornado público que um debate considerável se seguiu na mídia de notícias. Até mesmo um jornal que não vou denominar, orientado nas diretrizes do establishment, ponderou no início de 1977 que, abre aspas, mas aqui está a coisa inquietante sobre a comissão trilateral. O presidente eleito, Carter, é um membro, assim como o vice-presidente eleito, Walter F. Mondale. Assim são os novos secretários de Estado, Defesa e Tesouro, Cyrus R. Vance, Harold Brown e W. Michael Blumenthal, assim como Zbigniew Brzezinski, que é ex-diretor da Trilateral e conselheiro de Segurança Nacional de Carter, e também um grupo de outros que farão a política externa para a América nos próximos 4 anos, fecha aspas. Sutton e Wood comentaram, abre aspas, se você está tentando calcular as chances de 3 homens praticamente desconhecidos, Carter, Mondale e Brzezinski, de mais de 60 comissários trilaterais dos Estados Unidos da América, capturando as 3 posições mais poderosas do país, não se incomode, seus cálculos não farão sentido, fecha aspas. A administração trilateral de Carter também incluiu os embaixadores Andrew Young, Gerald Smith, Richard Gardner e Elliot Richardson, o assessor econômico da Casa Branca Henry Owen, o vice-presidente de Estado Warren Christopher, o diretor Paul Varken, da Agência de Controle de Armas e Desarmamento, Richard Cooper, subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, e Luz Benson, assistente de segurança, o subsecretário do Tesouro Anthony Solomon, Robert Bowen, da CIA, e o secretário de Estado adjunto Richard Holbrooke. Para que ninguém pense que a Comissão Trilateral foi simplesmente um órgão do Partido Democrata, o US News and World Report, em 1978, listou proeminentes republicanos que eram membros. Entre eles estavam o ex-secretário de Estado Henry Kissinger, William Coleman, secretário de Transporte, Carla Hills, da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Peter Patterson, do Comércio, e Casper Weinberger, da Saúde, Educação e Bem-Estar. Também foram listados o ex-administrador de energia John Sawhill, ex-diretor da CIA, e o futuro presidente George Bush, ex-vice-secretários de Estado Robert Ingersoll
e Charles Robinson, o ex-subsecretário de Defesa David Packard, o ex-administrador da Agência de Proteção Ambiental Russell E. Train, ex-embaixadores William Scanton, da ONU, e Honey Armstrong, da Grã-Bretanha, e os membros do Congresso John Anderson, William Brooke, Barbara Conable, John Danforth e Robert Taft Jr., e Marina Whitman, ex-membro do Conselho Econômico. Provocando preocupação adicional entre os pesquisadores desta incalculável, entre aspas, coincidência, estava a escolha pelo presidente Carter do banqueiro Paul Volcker para chefiar o poderoso Banco Central americano, o Federal Reserve. Sendo nomeado indicado por instruções de David Rockefeller, Volcker tinha sido o presidente norte-americano da Comissão Trilateral, bem como membro desses outros grupos fechados da elite, o Council on Foreign Relations e os Bilderbergs. Ele foi substituído como presidente do Federal Reserve durante a administração Reagan pelo atual presidente Alan Greenspan, também membro da Comissão Trilateral, do CFR e dos Bilderbergs. É fácil entender porque tantas pessoas acreditavam que a política do governo dos Estados Unidos estava sendo direcionada por essas organizações dominadas por Rockefeller. Apesar de terem sido escritas há muitas décadas atrás, as palavras de Sutton e Wood são verdadeiras até hoje para muitos investigadores da verdade sérios e preocupados com o estado da nação, que acaba influenciando fortemente nos destinos do mundo, o que acaba deixando muitos desconfiados de que uma superelite está tentando ganhar o controle deste mesmo mundo. Um país até então conservador pelos padrões bíblicos, os Estados Unidos, começaram a sofrer uma grande lavagem cerebral por parte de sua própria mídia e a perversão começou a subir de forma descontrolada. O abuso infantil começou a se tornar comum, a ganância e a avareza aumentaram e a moral apodreceu. Aliás, há algum país no Ocidente que não esteja indo pelo mesmo caminho? Mas por que uma superelite perverteria as bases da própria nação na qual adquiriram suas riquezas? O ex-senador e candidato presidencial Barry Goldwater ecoou os medos de muitos quando escreveu, abre aspas, o que os trilaterais realmente pretendem é a criação de uma potência econômica mundial superior aos governos políticos dos Estados-nações envolvidos. Como gerentes e criadores do sistema, eles governarão o mundo, fecha aspas. Tal crítica levou David Rockefeller a defender a comissão em uma edição de 1980 do Wall Street Journal. Ele disse, abre aspas, longe de ser um círculo de conspiradores internacionais com planos de governar secretamente o mundo, a Comissão Trilateral é, na realidade, um grupo de cidadãos interessados em promover maior compreensão e cooperação entre os aliados internacionais, fecha aspas. Mas algumas críticas vieram de dentro do próprio governo Carter. O secretário de Estado Edmund Muskie acusou Brzezinski de fazer política externa em vez de coordená-la. William Sullivan, que havia sido o embaixador dos Estados Unidos no Irã, acusou Brzezinski de sabotar os esforços dos Estados Unidos para facilitar as relações com o Irã após a saída do Shah. Ele disse, Sullivan reclamou, abre aspas, em novembro de 1978, Brzezinski começou a fazer sua própria política e estabelecer sua própria embaixada no Irã, fecha aspas. Mas tudo isto aparentava ser uma preparação para uma jogada a ser feita décadas depois. Barack Obama foi preparado por membros-chave da Comissão Trilateral, notavelmente pelo próprio Zbigniew Brzezinski, que foi o principal assessor de política externa de Obama durante a campanha eleitoral. Ora, Hillary Clinton, que foi opositora de Donald Trump, é casada com o ex-presidente William Jefferson Clinton, o Bill Clinton, que é membro da Comissão Trilateral. Foi o governo Obama quem formalizou o acordo nuclear com o Irã, preparado calmamente pela comissão durante décadas e jogado na lata do lixo por Donald Trump. Ainda na época de Carter, as pessoas já sabiam, ou ao menos desconfiavam, para onde as coisas se encaminhariam, pois acusações como essas provocaram súbitas preocupações já na época, em Washington, sobre as organizações secretas e semissecretas.
O colunista Nicholas von Hoffmann observou na época que, abre aspas, Brzezinski tem espantado aqueles que se preocupam com a Comissão Trilateral, aquele grupo inspirado em Rockefeller, de líderes globais das grandes potências industriais. Para inúmeros americanos, de ambos os lados, uma persuasão à direita e à esquerda, a comissão tentou influenciar os governos, comércio e políticas diplomáticas. É uma conspiração preocupante. Fecha aspas. Bom, veremos mais sobre isto adiante. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. A legítima preocupação com a secretude e o enorme poder da Comissão Trilateral existiu desde o princípio e se espalhou até nas organizações de veteranos norte-americanos. Em 1980, a Convenção Nacional da Legião Americana aprovou a Resolução 773, que exigia uma investigação do Congresso sobre a Comissão Trilateral e seu antecessor, o Conselho de Relações Exteriores. No ano seguinte, uma resolução semelhante foi aprovada pelos veteranos das guerras estrangeiras, a VFW. O deputado Larry McDonald apresentou essas resoluções na Câmara dos Deputados, mas nada aconteceu. McDonald, que como presidente nacional da John Birch Society, foi um crítico vocal dessas sociedades secretas e morreu na queda ainda controversa da Korean Airlines 007 em 1º de setembro de 1983. Durante as campanhas presidenciais de 1980, o candidato republicano Ronald Reagan detonou os 19 trilaterais no governo Carter, incluindo o próprio Carter, que escreveu que sua associação com a comissão era, abre aspas, uma excelente oportunidade de aprendizado, fecha aspas, e Reagan prometeu então investigar o grupo se eleito. Enquanto competia com George Bush pela nomeação, Reagan criticou a participação de Bush na Comissão Trilateral e no CFR e prometeu não permitir que Bush ocupasse um cargo no governo Reagan. No entanto, durante a Convenção Nacional Republicana, uma série de eventos estranhos aconteceu. Enquanto Reagan era o candidato presidencial, a vice-presidência era objeto de uma luta contenciosa. No meio da semana, os comentaristas da mídia nacional de repente começaram a falar sobre um time dos sonhos, composto pelo presidente Reagan e o vice-presidente, o candidato, o ex-presidente Gerald Ford. A pressão começou a empurrar este conceito que seria criada uma presidência compartilhada e, portanto, dividido o poder. Foi até sugerido que, como Ford havia sido presidente, ele deveria escolher metade do gabinete de Reagan. Diante desta perspectiva, Reagan correu para a convenção à noite e anunciou, abre aspas, eu sei que estou quebrando o protocolo vindo aqui esta noite e garanto a vocês que a esta hora da noite eu não vou lhes dar minha aceitação. Mas, ao assistir a televisão no hotel e ver os rumores que andavam por aí e as fofocas que estavam acontecendo aqui, deixem-me ser tão simples quanto eu possa ser para endireitar e levar isso a uma conclusão. É verdade que vários líderes republicanos sentiam que um time adequado teria incluído o ex-presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, como um vice. Eu então acreditei que, por causa de toda essa conversa e como algo estranho poderia estar crescendo durante esta noite, que era hora de eu avançar um pouco o cronograma. Eu pedi e estou recomendando a esta convenção que amanhã, quando a sessão se reconvocar, que George Bush seja nomeado para vice-presidente, fecha aspas. Reagan, depois disto, nunca mais pronunciou uma única palavra contra a Comissão Trilateral ou contra o CFR.
Após sua eleição, a equipe de transição de 59 membros do governo Reagan era composta de 28 membros do CFR, 10 membros do grupo de elite Bilderberg e pelo menos 10 trilateralistas. Ele até indicou membros proeminentes do CFR para 3 dos escritórios mais sensíveis do país: o secretário de Estado Alexander Haig, o secretário de Defesa Caspar Weinberger e o secretário do Tesouro Donald Regan. Além disso, ele nomeou o gerente de campanha de Bush, James A. Baker III, que então serviu como seu chefe de gabinete. Baker é um membro de 4ª geração de uma família há muito ligada aos interesses do petróleo Rockefeller. Então, pouco mais de 2 meses depois de assumir o cargo, o presidente Reagan foi atingido por uma bala em tentativa de assassinato que, por mais 1/4 de polegada, teria impulsionado Bush para o Salão Oval 7 anos antes de seu tempo. Como todos sabemos, Bush pai acabou se tornando presidente posteriormente e, mais adiante, também seu próprio filho. Bom, por mais estranho que pareça, o irmão do pretenso assassino, John W. Hinckley, tinha marcado um jantar com o filho de Bush, Neil, na mesma noite em que Reagan foi baleado. Isso mesmo, o pai de Hinckley e a família Bush eram amigos de longa data. Também deve ser notado que o nome de Bush, incluindo o seu então pouco divulgado apelido Pop, junto com seu endereço e número de telefone, foram encontrados no caderno pessoal do geólogo do petróleo George de Mohrenschildt, o último amigo próximo conhecido de Lee Harvey Oswald. A existência de um relatório de 1963 do FBI mencionando um George Bush da CIA em conexão com as reações da comunidade cubana dos Estados Unidos ao assassinato de JFK, o Kennedy, chamou a atenção da mídia durante a eleição de 1992. Muitos pesquisadores veem esses detalhes aparentemente pequenos, desconexos e pouco comunicados como uma forma coletiva de levar a noção de coincidência ao ponto de ruptura. Por que, afinal, George H.W. Bush e seu gabinete determinaram que John W. Hinckley Jr., o homem que em 1981 tentou matar o recém-eleito presidente Ronald Reagan, determinando que ele era um louco solitário e que nenhuma conspiração estrangeira ou doméstica estava envolvida? Como chegaram a essa conclusão apenas 5 horas após o tiroteio, sem nenhum exame completo? Aliás, você talvez tenha visto algo parecido acontecendo bem próximo de você, mas isso não é assunto para este vídeo. O caso é que Hinckley, que foi libertado de uma clínica psiquiátrica federal depois de 35 anos, permanece um mistério, e é assim que o governo preferia que ficasse. Embora não seja segredo, quase ninguém no mundo ouviu falar sobre isso e quase ninguém se interessa por alguns aspectos pouco conhecidos. Um deles é a maneira bastante singular com que o clã Bush lidou ou procurou descartar tais situações peculiares. E essa não é a única em que a família está enredada. Aqui está um exemplo incrível. Bush Sr., conhecido pela família e amigos como Pop, alegou que não conseguia se lembrar de onde estava quando ouviu que o presidente John F. Kennedy havia sido baleado. Bom, no livro Family of Secrets, escrito por Russ Baker, há a menção de que Pop estava em pessoa em Dallas naquela manhã. Embora faça algum tempo que você viu sobre isto, mas você deve lembrar do significado do número 33, do 22 e do 11 para a elite, não? Bom, o assassinato de Kennedy ocorreu no dia 22 do 11, novembro, cuja soma é 33. Sobre isto, só indico que pesquisem sobre o assassinato de Kennedy e a teoria da bala mágica. Lembre que Trump, após eleito, ameaçou várias vezes reabrir o caso da investigação sobre a morte de Kennedy. Mas afinal, o livro conta ainda que Pop, o Bush, era um amigo de longa data de George de Mohrenschildt, o misterioso barão russo que talvez tenha sido a pessoa mais próxima de Lee Harvey Oswald
no ano anterior à morte de Kennedy. Talvez seu interesse aumente quando souber das conexões de Mohrenschildt com a inteligência americana, e então que o próprio Bush Sr. serviu secretamente a CIA por décadas antes de ser nomeado diretor da CIA como um suposto estranho, lá em 1976. De fato, ele esteve secretamente mexendo com a agência de espionagem antes, durante e depois do período que Kennedy foi morto. É no mínimo fascinante saber que John Hinckley Jr., o homem que atirou e quase matou o presidente Ronald Reagan em 1981, uma tentativa que, como já dito, se bem sucedida, teria resultado no então vice-presidente George H.W. Bush subindo para a presidência, não era outro senão um amigo da família Bush. Bom, os laços inegáveis que conectam a liderança dos Estados Unidos ao CFR e à Comissão Trilateral, juntamente com o fato de que o banqueiro globalista David Rockefeller era um dos principais líderes dos dois grupos, provocaram muita ansiedade entre os escritores de conspirações, tanto da esquerda quanto da direita política. Os autores Sutton e Wood escreveram em 1987 que, abre aspas, se o Conselho de Relações Exteriores pode ser considerado um campo de desova para os conceitos de um mundo ideal, a Comissão Trilateral é a força-tarefa montada para atacar as cabeças de ponte. A comissão colocou seus membros nos principais cargos que os Estados Unidos têm a oferecer, fecha aspas. Tex Mars, presidente da Living Truth Publishers em Austin, Texas, escreveu, abre aspas, a Comissão Trilateral é um grupo com o objetivo de acelerar a era do governo mundial e promover uma economia internacional controlada nos bastidores pela Irmandade Secreta, fecha aspas. Já tendo estudado várias origens mitológicas da elite, você já deve ter ideia de quem seja esta Irmandade Secreta. O falecido senador Barry Goldwater, em seu livro de 1979, With No Apologies, advertiu que, abre aspas, a mais recente comissão internacional de David Rockefeller, que seria a Comissão Trilateral, pretende ser o veículo para a consolidação multinacional dos interesses comerciais e bancários, tomando o controle do governo político dos Estados Unidos, fecha aspas. Apesar de ser uma organização pública, apresentar publicamente o nome de alguns de seus membros e apresentar parte de sua agenda também de forma pública, o fato é que a Comissão Trilateral certamente conta como uma sociedade secreta, já que suas reuniões não estão abertas ao escrutínio público e certamente representa uma extensão do ainda mais secreto Conselho de Relações Exteriores, já que todos os 8 representantes norte-americanos da reunião de fundação da Comissão Trilateral eram membros do CFR. Desde a administração Jimmy Carter até o mandato de Obama, membros da Trilateral vieram ocupando cargos tremendamente influentes. A pergunta que fica é se a etapa final do jogo está para começar ou se foi interrompida por Trump. Ainda veremos isto em breve. O recente reaparecimento de um dos membros originais, Henry Kissinger, ao lado de Trump depois da eleição deste, fazem pensar. Zbigniew Brzezinski, acusado também de fundar a Al-Qaeda, faleceu em 2017 aos 89 anos, mas Brent Scowcroft se posicionou contra Trump na campanha. A Comissão Trilateral e seus membros planejaram o sistema global econômico, comercial e financeiro que atualmente está em um estado de caos total, tendo causado um estupendo endividamento das famílias ocidentais, na quebra de quase todas as indústrias ocidentais e no endividamento esmagador de todos os governos. Será que esta quebra iminente significa que eles perderam? Dificilmente. A verdade é que uma crise econômica de proporções mundiais pode ser usada para destruir o que resta da soberania nacional de todos os países, para que a nova ordem mundial possa ser final e
permanentemente estabelecida. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.